Às vezes a gente quer transformar a nossa vida e nós transformamos a partir do natural. E esse natural é raso, é pequeno. E Deus nos transforma de maneira sobrenatural. E Ele faz acontecer nas nossas vidas de maneira sobrenatural. E é para isso que nós estamos aqui. Para viver o sobrenatural de Deus na vida de cada um de nós. E a palavra que eu preparei para esta noite, que Deus me trouxe, para que a gente pudesse aqui estar juntos, avançando no Evangelho, na palavra do Senhor, trata sobre fé. Nós louvamos aqui, o último hino nos trouxe o nosso romper a fé. E a palavra de hoje fala sobre isso. E aí a gente coloca um outro lado da fé. Quando a nossa fé é provada. A nossa fé ela é provada em muitos momentos, em muitas circunstâncias. E é sobre isso que nós vamos conversar e falar nesta noite. E aí o texto base nosso da Bíblia, eu peço que cada um de vocês que trouxeram a Bíblia possam abrir lá no livro de Pedro, 1 Pedro, lá no primeiro capítulo. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o versículo número 7. Versículo número 7, capítulo 1, 1 Pedro. Diz assim: para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Amém? A nossa fé é aprovada não apenas na quantidade de glória a Deus, de aleluia, ou de línguas estranhas que a gente pode falar. Mas eu acredito que tem algumas coisas, não todas elas, mas algumas, que são um teste para a nossa fé. E que é importante a gente meditar, pensar e analisar sobre essas circunstâncias para que a gente possa ter uma prática de vida cristã verdadeira. E hoje a gente vai viver um certo teste. Tanto cada um de vocês, como eu também, nós vamos viver um teste em relação à nossa fé ser provada. E aí eu vou trazer alguns pontos dessa nossa fé provada, para que a gente realmente reflita sobre isso, que a gente possa meditar, e que essa palavra possa nos acompanhar nos dias em que a gente possa verdadeiramente crescer com essa palavra. Amém? Amém. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, quando a nossa fé é provada, quando nós estamos sozinhos. Com certeza, quando ninguém está vendo, quando ninguém que a gente conhece está próximo, quando está todo mundo distante. Ali é um momento muito interessante de a gente praticar a nossa fé. E eu trago isso através de um exemplo bíblico de José. Com certeza todo mundo já ouviu falar de José e a passagem dele na Bíblia, lá no capítulo 39 do livro de Gênesis. José estava longe da família. A família dele estava em Canaã e ele estava lá no Egito. José ele estava numa casa estranha, num lugar onde a mulher que era dona da casa colocou os olhos sobre ele e o tempo todo tentou trazê-lo para perto dela. O tempo todo ela tentou seduzi-lo, em todo o tempo. Tanto é que chegou um momento onde que ninguém mais estava dentro da casa. José chegou lá e ela fez de tudo e quis aproveitar aquele momento para dizer: agora eu vou pegar ele. Inclusive ela ficou com a capa dele e ele saiu correndo e ela ficou com a capa dele na mão. E vocês conhecem a história. E depois ela então chamou as pessoas lá e disse que ela foi à força, que ele quis pegá-la, mas foi ao contrário. Mas naquele momento a gente vê muito perto, muito próximo,
que José estava longe de todo mundo. Ele estava longe de todos os pontos referenciais dele, do pai, da mãe, da família, que estavam distantes. Ou seja, ele estava sozinho naquele lugar. Mas ele não estava distante de Deus. Ele estava muito perto de Deus. Tanto é que lá no versículo 2 diz: mas o Senhor estava com José. E muitas vezes, para nós é isso. Muitas vezes a gente está num lugar onde que não tem nenhum irmão da igreja perto, onde que não tem nenhuma pessoa conhecida perto da gente, está todo distante. E muitas vezes é um momento aonde que acaba a impunidade, onde que a gente tem uma sensação de impunidade, pensando, não, eu posso fazer que ninguém está vendo. Está todo mundo longe, está todo mundo distante, minha mulher não está perto, minha família não está perto, eu posso fazer na minha empresa, o meu patrão não está próximo, não tem ninguém aqui, nenhum funcionário, eu posso passar a mão nisso que ninguém vai ver. Mas a gente precisa ter a certeza e a consciência de que Deus tudo vê. De Deus ninguém escapa, de Deus não se esconde nada, e tudo que nós fizermos, Ele vai saber. Ele vai saber, Ele vai estar olhando por nós, e com certeza, Ele vai estar chorando com a nossa atitude, muitas vezes, erradas. E assim foi José, ele estava lá, naquela situação toda, mas Deus estava com ele, e ele, em momento algum, abandonou Deus. Lá no versículo 9 diz, quando ela tenta agarrar ele, ele diz, como poderia eu fazer isso contra o Senhor Deus? Naquele momento ele trouxe Deus presente naquele ambiente, dizendo, olha, eu não posso fazer isso jamais. Por quê? Porque eu estou diante de Deus, Deus está presente aqui, e eu jamais poderia cometer um ato desses. Então, quando nós estamos sozinhos, é um momento que nós temos que cuidar, que nós temos que vigiar. É um momento onde que família, igreja, palavra, oração, jejum, vigilância precisam estar presentes, porque vão nos ajudar a enfrentar esses momentos. Satanás, ele é muito astuto e ele é especialista em querer nos derrubar e principalmente nos atacar quando a gente está só, para que permeie na nossa mente coisas obscuras, coisas erradas, para que a gente naquele momento então faça achando que ninguém vai ver. Mas aos olhos de Deus nós sempre estaremos sendo vistos. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Então que a gente possa levar isso com a gente nesse primeiro ponto. Quando a nossa fé é provada, quando nós estamos lá sozinhos, quando nós estamos lá e nós não estamos vigiando, a gente não está orando, a gente está ficando ocioso, deixando que a nossa mente seja tomada conta pelo Satanás. Isso nós não podemos permitir. E ali a nossa fé é provada muitas vezes. E que a gente tenha a sabedoria de saber lidar com essa situação. O segundo ponto, quando a nossa fé é provada, quando somos doadores. O cristão, ele não é conhecido pelo que ele recebe, e sim pelo que ele doa. Em João 15:8 diz assim: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqui fala em frutos, e não o fruto do Espírito, e sim os frutos daquilo que a gente vai produzir de bênção, de bem, em favor de outro, que glorifica a Deus. E é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos dar frutos, e assim nós seremos, como diz a palavra, discípulos do Senhor. E a gente precisa ver o que a gente dá, o que a gente faz, o que a gente realiza através da mudança que o Evangelho e o poder de Deus fez nas nossas vidas. E assim a gente vai ser conhecido. Aquilo que a gente doa. E a lei que move muitas vezes o reino de Deus é baseada nisso. É baseada em doar. Marcos capítulo 4, do 26 ao 28. O reino de Deus é comparado a um homem que saiu a semear,
e sem saber como aquelas sementes elas frutificaram. Elas foram jogadas no terreno, elas começaram a crescer e elas frutificaram. E assim é o reino de Deus, a doação que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos entregar em termos de realização para a obra do Senhor. A doação é a realização, é fazer a obra do Senhor verdadeiramente no nosso coração. E aí muitas vezes a gente pode se dizer, mas doar o quê? Como? E quando a gente fala em doar, nós não estamos apenas falando na parte financeira, nós não estamos falando em dízimos, em ofertas ou algo nesse sentido. Nós estamos falando também de perdão, porque é muito fácil a gente dizer, não, mas eu perdoei aquele meu colega lá da igreja, o irmão da caminhada, eu perdoei. Mas a palavra de Deus diz, perdoai aos nossos inimigos. A gente precisa perdoar verdadeiramente. Perdoar é doar, é perdoar talvez a pior pessoa que já fez a pior coisa na nossa vida para nós. E aí que está o verdadeiro perdão e de a gente verdadeiramente se doar. Porque é fácil a gente dizer que perdoa, coisas fáceis, coisas aparentes, mas o verdadeiro perdão está lá em Mateus 5:44, quando a gente perdoa de coração verdadeiro. Porque muitas vezes a gente emprestou aquele R$100 por irmão da igreja e ele disse, semana que vem eu vou te devolver. Aí ele não devolve na semana seguinte, aí tu já fica meio assim, né? Tu sentava sempre perto dele na igreja, daqui a pouco quando tu vê, tu está sentando 2 cadeiras para frente, quando tu vê, tu está sentando do outro lado da igreja, e quando tu vê, passou o tempo, tu chega lá, meu irmão, sabe aquele R$100? Pois é, já está no mês seguinte, tem que me devolver, inclusive eu vou colocar uns jurinhos assim, porque já mudou o mês. Então o perdão ele precisa ser genuíno, o amor na doação ele precisa ser genuíno. Amai-vos os outros como a si mesmo. Isso é verdadeira doação. É a gente amar ao próximo, amar ao outro como a nós mesmos, nos entregando, fazendo, buscando ajudar em todas as circunstâncias. É na misericórdia, é fazer o que é bem. E obviamente nas finanças também, é a lei da semeadura. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E obviamente é assim que funciona, é assim que a palavra de Deus diz. Tem aquele que semeia pouco, que não faz aquilo que não é o que a igreja diz, ou o que o pastor diz, ou o que a pastora diz, é o que a palavra de Deus nos instrui e nos ensina. Nós estamos apenas aqui passando aquilo que é a palavra de Deus. Então a nossa fé é provada sim, quando nós somos doadores, quando nós não apenas recebemos, mas sim, nós nos doamos verdadeiramente ao próximo, ao Senhor Jesus, porque nós fomos tocados e nós fomos transformados pela palavra do Senhor. Amém? Amém. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é quando tudo vai bem. Aí a nossa fé é provada. Porque quando as coisas estão ruins, até o pecador vai buscar Deus. Com certeza vocês aí na cabeça já estão pensando, aquele amigo pecador, aquele conhecido pecador, que na hora que o negócio estreitou, que na hora que no negócio, que a batata assou, que foi procurar a igreja, que foi querer saber o endereço da igreja, o Instagram da igreja, porque queria lá. Então quando o negócio está feio, quando o negócio está ruim, é fácil a gente procurar o Senhor. Mas quando as coisas estão boas, quando tudo vai bem, é ali que verdadeiramente a nossa fé ela vai ser provada. Quando as coisas vão bem, quando a bonança nos rodeia, quando tudo está sobrando, quando tudo é só vitória. Nós temos vários exemplos bíblicos que nós podemos trazer disso. Pessoas que ia tudo bem, que estava tudo ótimo, mas que a fé deles não abalaram. Que eles foram provados quando estavam bem, mas se manteram íntegros, corretos, caminhando na palavra do Senhor. O exemplo bíblico que eu trago aqui para vocês é Jó. Com certeza vocês já leram. Vocês são irmãos que leem a Bíblia, que buscam conhecer a Bíblia e estão o tempo todo com ela
aberto, não estão apenas no canto, na gaveta, dentro de casa, estão lendo. Amém. Jó era sincero, Jó era reto, era temente a Deus, ele desviava-se do mal, ele era o homem mais rico do Oriente. Está lá, deixa eu abrir aqui para vocês. Jó era o homem mais rico que tinha naquele momento. Deixa eu abrir aqui Jó. Está lá o livro de Jó. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Jó tinha tudo, Jó estava na bonança, Jó era o único. Tudo ia bem na vida dele, tudo estava maravilhosamente bem. Mas à frente diz lá: passado o período de banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Ou seja, Jó tinha tudo, mas ele oferecia sacrifícios ao Senhor. Ou seja, ele não esqueceu do Senhor naqueles momentos de bonança. Ele estava presente. Daniel foi um dos 3 príncipes que foi colocado para governar a Babilônia. Ela era composta de 120 províncias. Ele estava inclusive sendo cogitado para governar sobre tudo. Acima dele somente o imperador. E a passagem bíblica lá diz que ele orava 3 vezes ao Senhor, como antes ele estava acostumado a fazer. Ou seja, antes de ser príncipe da Babilônia, ele se colocava de joelhos e orava ao Senhor, mas depois que ele recebeu tudo, depois que ele estava tudo bem, depois da situação ao qual ele se encontrava, ele continuava orando 3 vezes ao dia. Ou seja, a posição não mudou Daniel, a riqueza não mudou Jó. E a gente vai deixar nós nos mudarmos por essa situação? E a nossa fé é provada nesse momento, é Deus provando a nossa fé. Daniel se manteve, Jó se manteve. E aqui eu não quero fazer nenhuma apologia da desgraça para dizer, não, então o pastor está dizendo que nós temos que viver na ruindade, temos que viver na misericórdia de Deus. Não, mas a verdade é que tem uns irmãos da igreja que é só um sarrafo. Por quê? Porque começa a receber, porque começa a melhorar de vida, porque Deus permitiu que ele melhorasse de vida, porque Deus permitiu que ele prosperasse. O que o irmão da igreja faz? Começa a ficar tolo, começa a se desviar da igreja, quer trocar a mulher de 40 por uma de 20 e por aí vai. E vai se perdendo, e vai esquecendo verdadeiramente de quem levou ele na posição a qual ele está. E aí a gente tem que cuidar, porque Deus vai nos dando, Ele vai propiciando, porque Ele é um Deus que quer nos ver bem. Ninguém é para viver nesse mundo de qualquer jeito, passando necessidade. Óbvio que nós vamos ter provações, que nós vamos ter que galgar diante de Deus a ascensão nossa como filhos do Senhor, mas Ele quer que a gente viva bem. Mas é nesse momento que nós vamos provar a nossa fé. Quanto mais Deus dá, mais fiel nós temos que ser. Quanto mais Ele abre porta, mais leal nós temos que ser a Ele. Quanto mais a gente recebe, mais nós temos que trabalhar para o Senhor, mais nós temos que servir, mais nós temos que se envolver no reino. Essa é uma prova de que quando tudo vai bem, a gente não larga Deus, a gente não esquece dEle, a gente não está distante dEle. É ali que nós vamos provar essa nossa fé verdadeira. Outro ponto, 4º ponto, quando o meu testemunho é verdadeiro. O nosso testemunho é o que? É o nosso dia a dia de vida, é o nosso dia a dia de caminhada de cristão. Esse é o testemunho, não apenas o testemunho que a gente vai lá na igreja, que a gente conta para o irmão, que edifica, que constrói, que é importantíssimo, mas aqui eu falo do nosso testemunho, do nosso dia a dia, da nossa caminhada.
O apóstolo Paulo disse com muita sabedoria: a nossa vida é uma carta aberta lida pelo mundo. E essa é a nossa vida, porque Deus quer que assim seja, para nós sermos exemplos. Por isso que nós devemos ser exemplos bons. Em Mateus 5,16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém. As pessoas, quando elas estão longe de nós, elas precisam olhar para nós, apontar com o dedo e dizer: ó, aquela pessoa lá é diferente, aquela pessoa lá é diferente. Mas as pessoas que estão próximas a nós, pessoas que nos rodeiam, na nossa família, no nosso trabalho, elas precisam ver o nosso testemunho de verdade, o nosso testemunho de pessoas tementes a Deus, de pessoas que verdadeiramente fazem do seu dia a palavra do Senhor. Não adianta nós querermos dar todo dia glória a Deus, aleluia na igreja, mas a gente, na nossa família, a gente é um crápula, a gente é uma pessoa ruim, a gente é uma pessoa perversa. Não, nós temos que ser, aonde que nós estivermos, luz para as pessoas. O nosso testemunho é a verdadeira prova de fé. Como é que nós vamos provar a fé para alguém se nós não praticarmos vidas de nós, da nossa pessoa que foi tocada pelo Senhor? Então, nosso testemunho é muito importante, que ele seja verdadeiro, que ele seja genuíno, que no nosso ambiente a gente pratique lá a essência, a verdadeira fé. Sendo uma pessoa boa com a nossa esposa, o marido, fazendo um churrasquinho para o marido, deixando ele ver a partida de futebol, a vitória do Flamengo. Da mesma forma, o marido lavando louça, tirando a roupa do varal, fazendo os afazeres dentro de casa. Essa é a retribuição, esse é o nosso verdadeiro testemunho de fé, de força, de convicção, de quando a pessoa do lado está fraca, está para cair, você pega na mão dela e diz: olha, eu estou contigo, Deus está com a gente, Ele não abandona a nossa família, Ele não abandona a nossa causa. Amém, igreja? É isso que nós precisamos ter no nosso coração verdadeiramente, o nosso testemunho diário verdadeiro de fé ao Senhor. E o quinto ponto que eu quero trazer para vocês: quando priorizamos o reino de Deus. A nossa prioridade, ela indica o que é mais e o que é menos importante para cada um de nós. Se uma coisa é mais importante, ela tem prioridade. Se ela não é tão importante, ela não vai ter a prioridade na nossa vida. E nós precisamos e devemos priorizar o reino de Deus. Você crê que o reino de Deus está acima de tudo, de todos, e que Deus é o Senhor do reino? Ele tem que estar no primeiro lugar. Eles têm que estar à frente de tudo. A gente precisa priorizar Ele, precisa entregar para Ele o nosso melhor. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente dá o resto do nosso tempo, a gente dá o resto do nosso talento, o resto das nossas finanças, e a gente diz que prioriza Deus, dando o resto, dando depois. E não pode ser assim, porque muitas vezes a gente aqui na igreja fala e pede para cada um de vocês, irmãos, que nessa caminhada junto com Deus, a gente possa ter um momento a sós com Deus, e que Ele possa ser de manhã, logo quando acorda. Por quê? Porque é o tempo quando a gente está descansado, porque a gente dormiu, a gente acorda com um pensamento leve, descansado. Esse é o nosso melhor tempo para Deus, e não às 11, 11h30 da noite, quando tudo passou, tu deu prioridade para tudo, e aí você: ó, Deus, estou vindo aqui, tá, Deus? Então é assim, pois é, e aí vai. Não, dê o melhor para Deus, porque Deus está te dando o melhor. Deus quer o melhor na tua vida, Deus quer o melhor na sua casa, Deus quer o melhor no seu casamento, Deus quer o melhor no seu trabalho, irmão. Ele quer o melhor na tua vida, mas tu tem dado a prioridade para Ele nesse sentido? E muitas vezes eu coloquei aqui para não esquecer de falar para vocês, nós somos às vezes tão incrédulos, tão tapados, que a gente esquece que quando a gente busca primeiro o reino de Deus,
nós somos os primeiros beneficiários. Ou seja, quando nós buscamos por primeiro, nós somos os primeiros a receber. Se nós crêssemos que o resultado para quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus faria conosco tudo aquilo que a gente precisa. Ou seja, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro, e tudo que a gente necessita, tudo que a gente precisa, Ele vai acrescentar na nossa vida, amém? Ele vai colocar, Ele vai trazer, Ele vai fazer acontecer, Ele vai alterar, Ele vai mudar a cabeça daquele cliente que precisa, que não está se decidindo para comprar um imóvel, aquele que não está fechando o pedido, seja qual for a sua situação, Deus vai colocar aquela situação em primeiro lugar. Amém. 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus é de poder. Anote aí, 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus é de poder. Amém. Ou seja, nós colocamos em terceiro, quarto, quinto lugar, e a gente não sabe porque as coisas não acontecem na nossa vida. O reino de Deus é poder. Quem é que não quer poder? Quem não quer glória? Quem não quer conquista? Todos nós. Amém. Coloque em primeiro lugar o Senhor. Coloque Ele como prioridade na sua vida, e você vai ter poder. O reino de Deus é poder. O poder da glória, o poder da unção, o poder da transformação, o poder da libertação, o poder da conquista. Tudo isso está disponível para cada um de vocês. Mas a prioridade, ela precisa vir de nós. Deus espera isso de nós. Muitas vezes a gente não faz. A gente só quer usufruir e não quer priorizar. Isso em tudo na vida. Como é que a gente vai? Não, eu quero aquilo, eu quero. Mas qual é a nossa prioridade? Aonde que a gente tem colocado a nossa força? Aonde que a gente tem se dedicado? O que verdadeiramente a gente tem priorizado para nós, para que a gente possa usufruir aquilo que Deus quer derramar na vida de cada um de vocês. Amém. Amém? Sexto ponto, quando nos submetemos à sua vontade, à vontade de Deus, ali verdadeiramente a nossa fé é provada. Quando nós se submetemos à vontade dele, ou seja, submeter ao quê? Permitir que ele comande, que ele deixe, ou seja, aquilo que ele nos determina a gente faz. Ou seja, isso é se submeter, é aceitar o encaminhamento que Ele for dar. Em Romanos 12:2, isso é importante, porque muitas vezes quando a gente fala em submissão, a gente diz, mas, meu Deus, o que eu não vou ter que fazer? Minha submissão, meu Deus, o que será que não vão mandar eu fazer? E o que diz Romanos 12:2? Ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não faz mal, a vontade de Deus, ela não é uma escravidão. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Deus conhece cada um de vocês, Deus sabe do coração de cada um de vocês, Ele vai fazer tudo para que seja bom, para que seja perfeito, para que seja agradável, mas nós precisamos se submeter à vontade dEle. E a gente precisa entender que muitas vezes fazer a nossa vontade sem a vontade de Deus é apenas humanismo, é o lado humano acontecendo. A gente faz as coisas sem a vontade de Deus, é o humano falando. A gente faz as coisas usando Deus, é pura religião, porque daí a gente quer atingir o nosso objetivo usando Deus, dizendo, eu sou de Deus, eu sou glória a Deus, então, ou seja, isso é pura religião, é te dizer que vai fazer para poder usufruir. Mas o que nós precisamos verdadeiramente é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Isso é declarar que Deus é soberano na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Quando a gente se submete à vontade de Deus, é uma prova da nossa fé. É a verdadeira essência de que nós cremos no Senhor e na vida eterna. Mateus 7:21 diz, Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, não é apenas clamar, Senhor, Senhor, eu estou aqui, Senhor, Senhor, eu te amo, Senhor, Senhor, eu te quero, Senhor, Senhor. Mas quando Deus diz para você ir para aquele caminho, não ir para aquele, você não ouve.
Quando Deus fala para você, olha, seu casamento, você saiu de casa, você está errado, você tem que se reconciliar com seu marido, você tem que resolver os seus problemas, você tem que caminhar nessa direção, e aí você ouve um amigo do bar, você ouve uma pessoa do mundo, e ela diz, não, vai para cá. Cadê a sua submissão ao Senhor? E a gente precisa entender isso, porque a nossa prática precisa ser essa. A nossa prática precisa ser de submissão ao Senhor. O caminho que Ele direcionar, meu irmão, meu amigo, é o caminho da vitória, é o caminho da conquista, é o caminho que você... É aquele negócio, é como se nós estivéssemos lá. O jogo não pode, né? Amém? A igreja sabe que jogo não pode, mas vamos dar o exemplo da Mega Sena. A gente quer os números da Mega Sena, Deus nos dá, mas a gente não confia, a gente não se submete. Não, nós precisamos de ser submissos à vontade do Senhor e exercer muitas vezes aquilo que a gente, com olhos humanos, acha que não é bom, mas os olhos espirituais vão nos dar a direção de que aquele é o caminho mais certo, porque é a mão de Deus sobre a vida de cada um de vocês, fazendo a sua história, fazendo a sua vida e dando a sua conquista. Mas a nossa fé ela é provada na nossa submissão. Quando muitas vezes a gente está lá, Deus nos direciona e a gente não é submisso. Cadê a sua fé? Onde ela está? Ela está sendo provada e você está dizendo, olha, minha fé é pequena, é pouca. 7º ponto, quando dependemos de Deus. A prova da nossa fé é quando nós dependemos de Deus. Diante de todas as lutas, diante de todas as adversidades, a gente vai lá, Deus, eu dependo de Ti para a vitória. É isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser filhos do Senhor, totalmente dependente dEle, em toda circunstância, em qualquer momento, em qualquer situação. A dependência dEle nos faz estar tão próximos dEle, tão unidos dEle, como se a gente fosse só uma carne. E é isso que faz a dependência. A dependência ela faz a gente caminhar. Filho, quando nasce pequenininho, é totalmente dependente do pai, da mãe, do vô e da avó, quando muitas vezes estão lá ajudando, instruindo os filhos no crescimento. Mas é totalmente dependente. E nós, com o Senhor, nós precisamos ser assim, totalmente dependentes. Independente muitas vezes da gente saber o que fazer. Porque a nossa verdadeira dependência, ela está mesmo diante de coisas óbvias e da coisa lógica. Essa é a verdadeira dependência. Mesmo diante do óbvio, do lógico. Ah não, o lógico é fazer isso. O óbvio é isso, é Deus, é o que... Mas dependa dele, peça a Ele. Quantas vezes no seu dia você faz isso? Quando surge, seja as coisas mais simples, as mais complexas na sua vida, você diz, Deus, eu sou dependente de Ti. Estou nesse momento diante dessa situação e preciso da Tua direção, do Teu caminho, da Tua verdade. Que caminho seguir? É ali que nós temos que provar a nossa fé. Sermos totalmente dependentes deles nos mínimos detalhes. É assim que a gente precisa confiar no Senhor, e é quando nós perdemos o controle, quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, a gente confia nele e o mais Ele fará. Amém? A gente confia nele e o mais Ele fará, ou seja, nós nos entregamos para Ele no mínimos detalhes e Ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai direcionar o que tem que ser direcionado, Ele vai abrir o que precisa ser aberto, Ele vai tirar da nossa vida o que precisa tirar. Ou seja, Deus vai mover céus e terras para fazer a gente passar. Ele vai fazer tudo o que precisa ser feito, mas Ele precisa da nossa dependência. Ele precisa que nós tenhamos no nosso coração verdadeiramente a dependência dEle. Então que a gente possa confiar e provar a nossa fé sendo totalmente dependente de Deus. Eu quero aqui caminhar para o final dessa palavra, que eu tenho certeza que tocou no coração de cada um de vocês. A nossa dependência, a nossa fé
o tamanho que ela possa estar diante de Deus. Eu quero concluir dizendo para cada um de vocês: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de caminhada, de verdade, de presença, de fé em todos os atos, em cada minuto da nossa vida. Em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz isso, não é o pastor Davi, não é ninguém, é a palavra do Senhor que diz: recompensa aqueles que o buscam, que precisam crer que ele existe. Ele vai trazer a recompensa para a sua vida, irmã. Ele vai trazer a recompensa para a sua vida, irmã. Mas a gente precisa crer. Em Marcos 9:23, e Jesus disse-me: se tu podes crer, tudo é possível. Tudo, olha a palavra, tudo. Ele não está dizendo alguma coisinha, uma parte. Ele está dizendo: tudo é possível que crê. Se nós cremos verdadeiramente do nosso coração, tudo é possível, nada é limitado. O possível e o impossível Ele vai fazer. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Mateus 21:22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Cadê o glória, igreja? Tudo o que pedirdes em oração, recebereis. Tudo, ele não falou, ele falou: tudo vocês vão receber em oração, crendo. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos crer, nós precisamos pedir oração, nós precisamos clamar, e tudo Ele vai depositar na nossa vida. Amém. Querem mais? Vamos lá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Amém. 1 João 5:4. Vamos lá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aí a gente pode pensar: não, então eu nasci de Deus, então eu já venci o mundo. Não, o que diz a palavra, o que continua: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que nós vamos vencer o mundo, igreja? Com a nossa fé. É ali que nós vamos vencer o mundo. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É a fé que vai fazer acontecer na nossa vida. Muitas vezes a gente vê uma situação, ela está diante de nós, e a gente pensa: não tem como fazer, não tem o que acontecer. Mas não é os nossos olhos que vão dizer, mas é a nossa fé em Jesus Cristo que vai fazer aquela situação. É aquela venda: eu preciso vender a minha casa, não consigo vender a minha casa. É a nossa fé em Deus que vai fazer. Ela vai acontecer. O meu trabalho que não prospera, que não avança, que não cresce. Não é o que nós vemos. É a nossa fé no Senhor que vai fazer acontecer. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. A palavra aqui: de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. É assim que nós precisamos caminhar: de fé em fé, de fé em vitória, de vitória em fé, de fé em vitória, 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 vitória. É isso que Deus vai nos dar se nós tivermos fé. É uma escada, é uma constante, é um crescimento de fé em fé, de fé em fé. E essa fé vai nos trazer a vitória, essa fé vai nos trazer a conquista, essa fé vai nos trazer a transformação. Vai fazer o nosso marido que não está caminhando na igreja começar a caminhar, a nossa esposa que não quer vir para a igreja vai vir para a igreja, a nossa família vai crescer e vai se fortificar na palavra do Senhor, de fé em fé. Amém. Em Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, igreja? Amém. Alguém aqui é o que retrocede? Alguém aqui é o que desiste? Não, igreja, vamos lá, todo mundo não. Nós não somos aqueles que retrocedem, nós não somos aqueles que são destruídos, mas nós somos quem? Aqueles que creem e são
salvos. É isso que nós somos, nós cremos e somos salvos. Nós não podemos ser destruídos, nós não podemos retroceder, por mais que seja difícil a caminhada, por mais que seja dolorosa muitas vezes as situações que a gente passa, mas nós não podemos retroceder, nós não podemos ser destruídos, nós temos que ir em frente. Amém. Nós temos que ir adiante, e o fim traz o seguinte: o fim da fé. A fé tem um fim. A fé, ela tem um fim. Ela tem um objetivo principal. A fé, ela termina. E aí vocês podem me olhar e dizer, mas como é que termina a fé? Sim, está lá na palavra do Senhor. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. A nossa fé verdadeira, ela nos leva aonde? A salvação da nossa alma. Ela nos leva para o céu. É para lá onde que ela vai nos levar. Está em 1 Pedro 1,9. E aí vem aquilo que talvez eu considero o mais forte, a palavra mais central da Bíblia, aquilo que realmente a gente pode extrair da Bíblia de tão forte que é João 3,16. João 3,16. Deu branco? Porque Deus não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, igreja? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para onde que nós vamos caminhar? Para onde que nós vamos? Se nós cremos genuinamente, verdadeiramente no nosso coração, nós vamos para a vida eterna. Qual que é a busca nossa aqui de qualquer um de nós? É a vida eterna, é o céu, é viver com o Senhor. E a palavra dele diz, João 3,16. E o final da fé é o quê? E eu digo para vocês, no céu você não vai precisar de fé. Não vai precisar de fé. Porque no céu você vai fazer o quê? Você vai desfrutar da fé que te levou lá. Você não vai precisar crer. Porque você já creu. Aqui no mundo ele te levou para lá. Então no céu você vai desfrutar da fé que você fez aqui neste mundo. Lá no céu você vai desfrutar de tudo que Deus tem de maravilhoso para a sua vida. Porque você creu aqui na terra. Porque aqui na terra você acreditou no Senhor, você deu o seu coração. Igreja, se coloque de pé, para que a gente possa terminar essa palavra em alto, no ânimo, dando glória a Deus, levantando a mão, dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu quero caminhar na tua palavra, eu quero caminhar na tua fé. Enquanto que nós tivermos fé, caminhando de fé em fé, crendo, evoluindo, crescendo, aprendendo, caindo pelas circunstâncias da vida, mas caindo de pé, porque a nossa fé não esmorece, a nossa fé ela não diminui, a nossa fé ela não sai da gente, ela permanece no nosso coração, todos os dias, a cada momento, a cada instante, e ela vai nos levar à vida eterna, ela vai nos levar à salvação, a glória eterna que é o que cada um de nós busca. Feche seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento, comece a reflexão dessa palavra, comece a colocar ao Senhor diante dos pés da cruz, fazendo uma análise da sua vida. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé nesse momento? Como é que você tem reagido a determinadas situações na sua vida? A sua fé tem sido grande ou pequena? Quando Satanás coloca um problema na sua vida, você se rende a Satanás, ou você dobra seu joelho e diz: Senhor, aqui estou, diante de ti, Senhor, precisando de um clamor teu. É assim que nós devemos nos comportar. É assim que nós precisamos exercer a nossa fé verdadeira, entregue de todo o nosso coração. E é isso que eu quero que vocês levem nesta noite. A nossa fé é aprovada o tempo todo, a cada instante, a cada minuto, a cada circunstância. E é ali que nós vamos vencer o mal. É ali que nós vamos conquistar a nossa salvação. É ali que nós vamos diretamente ao céu. Porque nós temos fé. Porque a nossa fé é verdadeira.
porque a nossa fé vem do Senhor Cristo, que nos dá sabedoria, capacidade, discernimento em cada momento, em cada circunstância. Dê uma glória a Deus, dê uma salva de palmas e diz: Senhor, eu estou na tua presença, a fé está dentro de mim. Amém, glória a Deus. É isso, igreja. Às vezes o momento do nosso dia é um momento difícil. Às vezes o momento do nosso dia é turbulento. O nosso mundo, ele é assim. Hoje está em alta, hoje está em baixa. Muitas vezes a eleição não deu como a gente queria, aquela situação não aconteceu na nossa vida. Mas, meu irmão, não perca a fé. Não deixe as circunstâncias do dia a dia colocar a tua fé no chão. Não perca a sua salvação. Sua salvação está na fé. Sua salvação está na fé diária, no entregue de coração, em cada momento, na dependência, na submissão ao Senhor. E é isso que eu coloco para vocês nesta noite, essa palavra que Deus ministrou muito forte no meu coração. Porque a nossa caminhada é assim. A nossa caminhada, seja de pastor, seja de qualquer um, ela tem as suas turbulências. O mar, ele não é sempre tranquilo, ele não é sempre sereno. Mas aquelas ondas, aquelas circunstâncias, ela vem para nos fortalecer, ela vem para fazer-nos crescer. Mas ali é onde que Deus nos coloca à prova da nossa fé. Amém? Amém? Vamos lá, caminhando no nosso culto, já indo para a parte final. E agora nós queremos então fazer o nosso momento de primícias, dízimos, ofertas e votos. E a gente sempre diz isso de maneira muito tranquila, de maneira muito aberta, porque a casa do Senhor é assim. Ela trabalha na palavra e é isso que nos direciona. É isso que nos faz caminhar, é nisso que nós acreditamos. Não estou aqui como ministro do Evangelho por não acreditar, e sim por fazer da palavra de Deus a minha vida e o meu caminhar e o caminhar da minha família. Por isso que você esteja livre, esteja aberto, que Deus diz que a gente precisa fazer tudo de bom coração, tudo feliz. Então esse é o momento que a gente não pode fazer com tristeza, com dor, com rancor ou com algo, meu Deus do céu. Não, se for para fazer assim, não faça. Mas agora, se no teu coração tocar, se for verdadeiro, primícia, dízimo, oferta, envelope azul, envelope da primícia, o vermelho é do dízimo, envelope branco da oferta, e faça aquilo que o seu coração for tocado pelo Senhor, faça de maneira alegre, faça de maneira feliz, faça de maneira entregue ao Senhor, porque é isso que nós pregamos, é isso que nós seguimos, e é esse o caminhar que nós direcionamos na nossa vida, de maneira sincera, de maneira verdadeira, mas sobretudo de maneira feliz. Amém? Fiquem à vontade para trazer ao gasto de laço.
nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, pelas primícias, pelos votos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, Senhor, pela oportunidade de desfrutar de mais um dia na Tua presença, Senhor. Eu quero nesse momento orar, Senhor, por todas as pessoas que aqui estão, Senhor, por aquelas que primiciaram, por aquelas que dizimaram, por aquelas que ofertaram, fizeram voto, ou aquelas que não fizeram também, Senhor, porque todos, Senhor, estão nas Tuas mãos. Que Tu possas derramar as bênçãos de provisão sobre a vida de cada um deles, Senhor. Que você possa alcançar o coração de cada um deles. Que nunca lhes falte nada, Senhor. Que Tu traga provisão, que Tu traga tudo aquilo que eles necessitam, Senhor. Que eles possam crescer e possam se engrandecer na Tua presença. E que eles possam desfrutar de tudo aquilo que você derrama sobre a vida deles. Receba cada um de vocês toda a provisão, tudo aquilo que Deus pretende que é na vida de cada um de vocês. Cumpra as promessas do Senhor na vida de vocês, cumprindo o seu andar, e assim Ele encherá os lares de vocês. Em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Vamos caminhando para o final do nosso culto. Convido a pastora Mariana para vir aqui à frente. Hoje ela está meio que stand-by, né? Ontem teve o culto de mulheres, que foi uma bênção, né? As mulheres, aquele belo. Foi uma bênção ontem o culto de mulheres. Muitas mulheres transformadas, curadas pela palavra do Senhor, né? Então, com certeza, o ar-condicionado ligado, todo prejudicou a voz. Então, hoje eu vou dar um relax para ela, para que ela poupe a voz dela, né? Para que logo esteja recuperada. Mas está assim fazendo a obra do Senhor, né? E é isso que nós temos feito, caminhado, fazendo a obra. E é tão gostoso, né, pastor, a gente caminhar, fazer a obra do Senhor. Para quem tanto já fez isso, já caminhou e já entregou ao Senhor, né? E é uma honra, um prazer para mim estar aqui, à frente dessa igreja, e ter presença com a senhora, aqui ouvindo a palavra de quem está começando na caminhada, de quem está começando na vida com Deus, mas tem a oportunidade de ter a presença da senhora, como de cada um de vocês que vieram aqui para nos ouvir e receber de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial e sobrenatural sobre a vida de cada um de vocês, mas a gente precisa crer, a gente precisa dizer: Deus, eu recebo. Então cada um de vocês, fale no lugar de vocês: Deus, eu recebo. Deus, eu recebo. Receba tudo que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Amém. E que assim a gente possa caminhar para nossas casas, para os nossos lares, refletindo verdadeiramente sobre a palavra de Deus que nós trouxemos hoje, e que a nossa fé, não amanhã quando acordar, mas hoje, já ao dormir, ela seja do tamanho infinito, porque nada vai faltar na vida de cada um de vocês. Amém. Amém? Que possam colocar a mão na posição de receber, para que a gente possa derramar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês em Cristo Jesus. Amém! Amém! E até culto que vem!